Fala pessoal, beleza? Bom, vamos resolver a questão de número 3. Acompanhem comigo a leitura do enunciado. Alex, o codador, ataca novamente. Desta vez, ele resolveu escrever um código ao lado, esse código aqui, para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos P, XP, YP e QX, né? Aqui, xq, né, e yq, né? Então, esse aqui é o ponto P e esse aqui é o ponto Q, né? Esse aqui é o ponto X do P, esse aqui é o ponto Y do ponto P, esse aqui é o X do ponto Q e esse aqui é o Y do ponto Q. Vamos lá de letra A. No caso em que XP é igual a XQ, a inclinação não pode ser calculada como, né, o ΔY sobre o ΔX por Q. Bom, então vamos lá. Vamos diminuir um pouco aqui para a gente poder efetuar o cálculo, né? Então vamos lá então. Bom, aqui nós temos, né, o ponto, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Então nós temos aqui o ponto P, né? E aqui, olha, nós temos o XP. Deixa eu voltar aqui para consertar, porque tem hora que ele fica fazendo as gracinhas, né? Tem o ponto XP e o ponto YP. E no ponto Q aqui, nós temos o ponto XQ, né? E o ponto YQ, ok? Aí, na letra A aqui, o que ele está falando? Está falando o seguinte, olha. Se o XP for igual ao XQ, né? Se esses dois pontos forem iguais, ele está falando que a inclinação não pode ser calculada. Por quê? Porque a variação, né, desses valores aqui, tem que ver o valor que vai dar, né? Então, assim que a gente calcular a variação aqui, a gente vai saber o porquê aqui, ok? Então, vamos calcular a variação aqui do ponto A. Vamos colocar aqui, olha. Então, A, né? Vamos colocar aí que é igual. Que é igual. Então, acompanhe comigo. Então, a variação aqui, né, de y sobre a variação de x é dado por yp menos, né, yq sobre xp menos xq. Então, essa aqui é a forma da variação. E aí, olha só o que vai acontecer aqui. Vai acontecer isso, olha. O XP vai continuar o XP, né? Menos aqui o YQ. E aí, ele falou o seguinte, que esses dois valores são iguais, né? Então, vamos imaginar aqui, olha, que esse valor aqui é 2 e que esse valor aqui é 2. Então, né, só estou imaginando, pode ser qualquer valor, né? São iguais. Então, 2 menos 2 dá quanto? Dá 0, né? E aí, olha, imagina eu dividindo o número por 0. Não existe, né? Não tem como. Então, o A aqui, né? Aí assumiu o valor de quanto? De 0. E quando o A assume o valor de 0, significa que ele não tem, entendeu? Inclinação. Então, não existe inclinação quando aqui a variação do XP com XQ é 0. Então, nesse caso, o denominador aqui é 0. Então, portanto, não existe inclinação. Então, toda vez que o denominador for 0, não vai existir inclinação. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, o denominador aqui é igual a 0. Não existe inclinação. Ok? Bom, vamos agora para a letra B, né? Então, vamos para a letra B aqui. Resolvi a letra B. Então, letra B aqui. Na letra B, está falando o seguinte, olha. Se XP e XQ forem iguais, né? E YP é diferente de YQ, como é a reta, né? E o que pode se dizer sobre a inclinação? Então, se o XP for igual a o XQ, né?
e os outros valores foram diferentes, como que vai ser essa reta? Bom, vamos imaginar aqui um valor para o P aqui, olha, que aí a gente vai conseguir visualizar melhor. Então, aqui está o ponto P, né? Vamos colocar aqui o ponto P 3 e 5, né? E vamos colocar aqui o ponto Q, né? Vamos colocar o ponto Q aqui. Vamos resolver agora a letra B. Olha, a letra B é o enunciado seguinte, olha, xxp foi igual a xq e yp for diferente de yq, como que será a reta? E o que pode se dizer, né, sobre a inclinação? Então, como que vai ser essa reta e o que nós podemos falar sobre a inclinação? Então, vamos fazer aqui a letra B. Então, acompanhe comigo aí a resolução. A letra B está aqui, né? Bom, vamos aqui dar nome aos bois. Vamos colocar aqui, ele está falando que o xp aqui é igual ao xq, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos supor que esse ponto aqui é 3 e esse ponto aqui é 2. E no ponto Q aqui, olha, no ponto Q, ele está falando que o x de um é igual ao x de outro. E os outros aqui são diferentes, né? Então, eu fiz diferente, né? O xp aqui do xq são iguais. Então, vamos marcar isso aqui no gráfico para a gente ver o que acontece, né? Vamos fazer um gráfico aqui, né? Colocar uma retinha. Opa, ficou tortinho aqui. Fazer de novo. Isso. Bom, então, o primeiro ponto aqui, olha, 3 e 2. 3 de x, então, aqui, ó, 1, 2, 3. 3 de x, 2 de y. 1, 2. Então, vou marcar esse pontinho aqui, ó. Vamos fazer T de uma cor diferente, né? Aqui é o ponto 2. Vamos fazer aqui de uma cor diferente pra gente, ó. Então, esse aqui é um ponto. Agora, nós vamos marcar outro ponto, que é o 3 de x e o 4 de y, né? Então, aqui, ó, o 4 eu vou colocar aqui. E aqui o ponto 3, né? Então, olha só. Aqui está o outro ponto. Se eu traçar uma reta aqui, gente, olha o que vai acontecer. Olha, vai acontecer isso aqui, olha. Ele vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus aqui, olha, com a minha reta x, né? Então, quando forma um ângulo de 90 graus aqui, não tem inclinação, né? Tá reto, né? Então, olha só, o que aconteceu com a reta? Né? A reta foi na horizontal, não tem inclinação. Inclinação quando ela vai, né, tem inclinação, né, ou para a direita ou para a esquerda. Então aqui, olha, o que aconteceu? Ela está reta, não está tendo inclinação. Então, e o que pode dizer sobre a inclinação? Não existe inclinação aqui nesse gráfico, entendeu? Então, aqui os valores do xp, né, com o xq não podem ser os mesmos. Por quê? Porque quando isso acontece, não tem inclinação. E, né, o gráfico aí dá uma reta na vertical. Então, o gráfico aqui, né, dá uma reta. O que aconteceu? Dá uma reta na vertical. Né? E a inclinação aqui, né, não existe, né, gente? Então, a inclinação aqui não existe, tá bom? Não existe inclinação do A. Agora, vamos resolver a letra C, né? Acompanhe comigo aí a leitura da letra C. Como é a reta se xp for diferente de xq e yp for igual a yq? E o que vai dar, e quanto vai dar a inclinação? Então, agora ele está falando que aqui, olha, o xp, né, colocado uma cor diferente aqui, ele está falando que o xp ele é diferente do xq, né? Na de cima eles eram iguais, né? E ele falou aqui que o yp, né? O yp é igual a o yq.
Então, agora, né, tá diferente. Então, vamos lá, então. Então, vamos fazer aqui a variação, né? Então, o A aqui é igual, trocar a cor aqui. Então, aqui nós temos o YP menos o YQ sobre, né, o XP, a fórmula é a mesma, tá? E aqui o XQ, né? Então, a minha variação aqui vai ficar, olha, se eles forem iguais, né? Então, a gente pode imaginar um valor aqui, ó, para eles, né? Vamos supor que aqui vale 5 e aqui vale 5, são iguais. 5 menos 5 dá quanto? Dá 0, né? Então, aqui vai dar 0, tá? Então, aqui vai dar 0 sobre XP menos XQ. E aí, pessoal, olha, 0 sobre qualquer número é quanto? É 0, né? Então, o A aqui vai ser igual a 0, né? Aí, como que seria esse gráfico, né? Então, como que seria o gráfico? Preste bem atenção aqui, olha. Vamos supor que agora vamos fazer os pontos novamente aqui, ó, o ponto P, né? E agora ele está falando que o XP é igual, o YP é igual ao YQ, né? Então, aqui vamos colocar 4 e vamos colocar 2 aqui. E aqui no ponto Q, vamos colocar 5 e vamos colocar 2, porque agora esses pontos que são iguais. Aí, vamos marcar esses pontos aqui na reta, só para a gente ver o que acontece. Então, fazer aqui um gráfico bem pequenininho aqui, né? Então, olha só, 4 de x, né? Então, vamos marcar aqui de outra cor. 4 de x, 1, 2, 3, 4. E o 2 de y, né? O 2 aqui. Então, nós vamos marcar aqui e vamos marcar aqui. O outro ponto, 5, né? 5 tá aqui, né? E 2. Então, ó, 5 e 2. Aí, o que aconteceu agora, né? Eu vou traçar a reta aqui, olha, nos pontos, olha. O que aconteceu? Deu uma reta, né? E essa reta agora está o quê? Está na horizontal. Tem inclinação? Também não, né? Então, essa reta aqui está na horizontal. E não tem inclinação, ok? Beleza. Então, vamos agora para a letra D. Olha, explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B é igual a XP menos A vezes XP, né? Então, ele está querendo dizer o seguinte, vamos fazer aqui a letra D, né? Letra D aqui. Então, letra D aqui, ele está falando o seguinte, olha, que B é igual a YP menos a XP. Ele está falando que essa fórmula aqui, por que essa fórmula pode ser escrita desse jeito? Bom, a fórmula que a gente pode assimilar com essa fórmula aqui é a forma da reta na sua forma reduzida, né? Vou trocar aqui, ó. Então, preste atenção. Aqui, ó. Y que é igual a x mais b, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou isolar o b e vou passar esse ax, né, para cá. Então, vou passar esse ax para cá. Então, como que ficaria? Ficaria assim, olha, b é igual a y menos a vezes x, tá? E tá igualzinho, tá aqui, olha. Porque aqui é o YP, porque é o ponto, né, de P. Quando a gente colocar, né, um ponto aqui, aí a gente vai colocar lá XP e YP. Então, pode ser escrito dessa forma? Pode. Porque essa fórmula aqui é a fórmula da equação da reta reduzida. Simplesmente o que ele fez? Ele pegou o B e passou o quê? Deixou o B isolado e pegou a X e passou para lá de cá. Quando, né, alguém troca de lado, troca de sinal. Por isso que o AX aqui, olha, é negativo, né? Porque aqui ele é positivo, né? Aqui não tem sinal, a gente sabe que é positivo aqui, olha. Aqui é positivo, né? Então, trocou de lado, ficou negativo. Então, a forma está certíssima. Bom, e agora vamos finalizar aí com a letra E. A letra E está falando o seguinte, né? Certo ou errado, né? Coeficiente linear também poderia ser calculado como B, né? Vamos colocar aqui, vou colocar de outra cor agora.
B é igual a YQ menos a XQ. Bom, na verdade, essa forma aqui é a mesma da outra, né? O que acontece aqui? Vamos isolar o B, entendeu? A mesma coisa, né? Vou trocar a caneta de cor aqui, olha. Nós temos aqui, ó, Y que é igual a vezes X. Opa, vamos voltar aqui. Tá certinho. A vezes X mais B. O que eu vou fazer? Vou pegar esse AX aqui, olha, e passo ele para cá e vou isolar o B. Então aqui, olha, o B é igual ao Y, né, menos A vezes X. Então, pode ser, está certo? Certíssimo.